Um bom dia para todos. Eu sou o chefe Hassan Ganan e hoje trago para vocês uma informação que muitas pessoas têm dúvidas e acabam, inclusive, cometendo certos deslizes junto, aos seus colaboradores e acabam pagando multas altíssimas no decorrer do período. É bem importante a gente entender que quando nós estamos trabalhando com funcionários, torna-se importante e vital saber quais são os direitos deles e os nossos. Do contrário, sempre você vai acabar pagando por um erro, por falta de conhecimento. O assunto a ser tratado aqui hoje trata-se da insalubridade, algo que acontece praticamente em quase todas as cozinhas, em quase todas as linhas de montagem, já que qualquer pizzaria vai trabalhar não apenas com equipamentos que geram calor, mas principalmente o forno. O forno de uma pizzaria, ele emite muito calor, o que eleva a temperatura da cozinha sobre 30 graus. Então é importante a gente conhecer aqui quais são os limites, até onde eu posso expor o meu funcionário a uma temperatura adequada para que ele amanhã não vá na calada da noite levantar um processo contra a empresa, já que você não pagou para ele o direito de insalubridade. Então vamos lá, o que é o adicional de salubridade, que é importante entender, né? Trata-se do que isso? De um aditivo para qualquer pessoa que trabalha em condições insalubres, ou seja, são pessoas que ficam expostas a perigos acima dos limites recomendados pelo Ministério do Trabalho ou o emprego, que é o MTE. Então, consiste em um percentual sobre o salário que aumenta conforme o grau da atividade salubre exercida pelo seu colaborador. Porque coloquemos no lugar também do nosso colaborador. Não é fácil trabalhar metido em uma cozinha onde as temperaturas sejam inaceitáveis. Qualquer pessoa trabalha incômodo. E por isso mesmo é importante que paguemos para esse funcionário aquilo que realmente corresponde. Bom, é importante entender aqui que insalubridade ela é diferente de periculosidade, que é um outro assunto que nós vamos tratar mais adiante, está relacionado com alguns outros profissionais, no nosso caso, em nosso segmento pizzeiro, trata-se do nosso motoboy. Enquanto a periculosidade representa a possibilidade do trabalhador sofrer acidentes sem ferir ou morrer em decorrência da atividade que ele exerce, a insalubridade ela significa que a saúde do profissional pode sofrer danos por agentes prejudiciais. O que são atividades insalubres? Vamos entender. Na prática, se o colaborador tem contato no local de trabalho com agentes físicos, químicos ou biológicos que podem prejudicar a saúde, ele está em um ambiente insalubre, de acordo com a norma regulamentadora, a NR 15 do MTE. Para que uma atividade seja considerada insalubre, ela deve envolver os seguintes riscos: calor demais ou frio demais. Nesse caso, o nosso trabalhador, o nosso pizzaiolo, a nossa equipe estão expostos a muita temperatura. Tá? Ruído contínuo ou de impacto. Radiações, tanto as ionizantes quanto as não ionizantes. Condições hiperbáricas, vibrações com muita força, muita umidade, agentes químicos perigosos, agentes biológicos, poeiras, trazidas por minerais ou outros tipos de resíduos. Para algumas dessas atividades, o risco ele é presumido. É o caso, por exemplo, dos sons de impacto muito altos. Já outras requerem comprovação de que podem causar danos à saúde do profissional, como ruído contínuo. Agora vamos entender aqui quais são os diferentes graus de insalubridade, porque existem 3 graus de insalubridade que variam conforme a intensidade do risco a que o trabalhador está exposto. Confira quais são eles e quais são os seus percentuais. Isso é bem importante, porque se você não conhecer, você acaba ficando à deriva de
um processo, tá? Vamos lá. Grau mínimo de risco, né, o adicional é de 10%. Esses 10% corresponde a 10% sobre a folha salarial que o seu funcionário tem contigo. Exemplo, se você paga para o seu funcionário R$ 1.000, estando imposto a esse grau mínimo, ele tem que receber 1.000 mais 10%. É o caso do nosso trabalhador? Não, não é o caso. Ele não está exposto a um grau mínimo. Tá? Vamos então agora para o grau médio de risco. É um adicional já de 20%. Confere para o nosso colaborador? Sim, confere. Ou seja, se ele ganha R$ 1.000 na sua folha de pagamento, você terá que pagar a ele R$ 200 a mais. Ok? E isso tudo junto com o seu contador, você vai preparar a documentação para que tudo isso fique documentado e você não tenha problemas no futuro, tá? Agora, existe o grau máximo de risco, que o adicional é de 40%. Nós não estamos aqui colocados no nível de grau máximo de risco. O nosso trabalhador, ele está colocado no grau médio de risco. Por quê? O trabalho dele não é um trabalho pesadíssimo. É um trabalho de movimentação, é um trabalho que ele precisa realizar, mas não é de pegar centenas de pesos ou ficar martelando coisas que são pesadíssimas, tá? Debaixo de uma temperatura enorme. Então, não cabe ao pizzaiolo. Nesse caso, o grau médio de risco, com uma adicional de 20%, seria o mais correto. Bem, vamos considerar agora o cálculo de pagamento para o teu colaborador em base daquilo que é solicitado pelo Ministério do Trabalho. É importante entender aqui que esses percentuais de 10, 20 ou 40, que nesse caso para o nosso segmento é 20%, o cálculo é feito sobre o salário mínimo vigente. O salário mínimo vigente do nosso país hoje é R$ 1.045. Já que o nosso trabalhador está exposto a um grau médio, é 20% desse valor, dos 1.045, o que gera um total de R$ 209, somados aos 1.500 que você vai pagar para ele em folha normal. Ou seja, ele não está ganhando o salário mínimo, o salário dele é R$ 1.500, mas para calcular, a gente calcula sobre o mínimo, que é 1.045, dá 209, e 209 se soma a 1.500, o que dá um total de R$ 1.709. Isso não é apenas para um colaborador, e sim para todos que estão expostos a uma temperatura superior a 31,1 graus centígrados, ok? Sabendo já desse problema, e eu sei que muito de vocês deve até botar a mão na consciência e dizer, caramba, mas isso que eu vou ter que pagar? Realmente, pessoal, se nós não pagamos, pode ter a certeza absoluta, de alguma maneira, que seu funcionário vai atrás dos direitos dele. E ele está com razão nesse sentido. Então, nesse caso, o ideal é sim que paguemos. Agora, vamos supor que eu vou dar para vocês uma solução para esse problema, tá? Vamos supor que vocês tenham 4 funcionários expostos a uma temperatura superior a 31,1 graus centígrados, dentro da sua linha de montagem ou da sua cozinha. Vejam bem que nesse caso nós estamos falando que o mínimo que você vai pagar, mínima ou minimamente, já passa de R$ 838 só por conta desse excesso de temperatura. A minha pergunta, será que vale a pena pagar tudo isso? Ou não seria melhor, ao invés de expor o funcionário a uma temperatura inadequada, cansativa, que deixa a pessoa suando o tempo todo, não seria melhor pensar em dar uma refrigerada no ambiente de trabalho, para que o funcionário trabalhe numa temperatura média máxima de 27 graus? Porque uma vez que a gente climatiza o nosso ambiente, vamos ter muitas vantagens, né? Algumas delas, por sinal, é manter os nossos alimentos com maior tempo de vida, além de proporcionar aos nossos colaboradores um ambiente de trabalho mais saudável, salutar
mais gostoso de trabalhar, porque quando uma pessoa trabalha debaixo de uma temperatura enorme, ela começa a cansar, ela vai fatigando, e isso não é bom. Então, hoje, por exemplo, contando com certos climatizadores, o inverter, por exemplo, que tem um consumo muito baixo de energia elétrica, ele pode ser usado dentro da sua cozinha, não de forma direta, batendo no peito do seu funcionário, mas de forma indireta, criando cortinas de vento para que o ambiente da cozinha comece a temperar de uma forma a facilitar que você não tenha que pagar esses valores para o seu funcionário. Porque não é o caso de você economizar, é o caso de proporcionar um ambiente de trabalho saudável, mais gostoso de trabalhar, mais suave, onde o funcionário vai trabalhar com mais tranquilidade, com mais vontade e dá para você um desempenho melhor. Então, é essa dica que eu coloco aqui para vocês, espero que vocês tenham compreendido bem, né, todas as explicações que eu coloquei aqui. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato com seus contadores ou com o Ministério do Trabalho, ou MTE também, para poder tirar essas dúvidas em consideração ao limite máximo, para que você nunca seja pego de surpresa. Como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, eu estou deixando uma tabela onde eu exponho de forma bem clara, né, quais são as temperaturas mínimas, média e máxima, né, e quais são também, né, os períodos de descanso que esse colaborador ele tem por lei quando está exposto a essa temperatura alta ou essa insalubridade. Então, cuidem bem disso, não esqueçam de nada, estejam sempre atentos e em breve eu trarei para vocês outras informações já relacionado com a parte da periculosidade do motoboy e também alguns direitos do trabalhador que é importante que você fique bem atento, incluindo adicionais noturnos, ok? Vamos entender bem o que a lei pede para não ser pegos de surpresa. Grande abraço para todos e um ótimo dia.